E você, como é que anda decidindo crédito? Eu sei que dependendo do teu processo, muito documento, muita análise, muita gente ainda analisando tudo isso. Será que esse é o único caminho que existe? Não é, não. E hoje eu vou contar para você uma solução que não é só um leitor de documento, um OCR. Ele é um processo completo, desde a leitura, da análise, da decisão. Esse vai ser o nosso vídeo hoje sobre decisão de crédito automatizada. Mas antes, roda a vinheta. Pessoal, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre crédito, mas antes eu queria te lembrar, você está aqui comigo, ó, curte o vídeo, hein? Dá um cliquezinho lá na mãozinha positiva, me ajuda a levar esse vídeo a cada mais gente, mais pessoas visualizando esse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e toda terça e quinta tem vídeo inédito aqui. Muito bom. Então, para a gente falar disso, eu vou chamar aqui um grande amigo meu. Conheço ele há muitos anos, não lembro nem de onde eu conheço ele, mas é do mercado. Já se encontramos aí, nos encontramos muitas vezes. E eu vou falar com o pessoal da Provenir. Vocês vão conhecer um pouquinho mais. Eu vou chamar aqui o Marcos Marciano e o Guilherme Carqueja. Pessoal, muito bom ter vocês aqui, um prazer recebê-los. Marcão, prazer receber você mais uma vez, meu amigo aí de tempos. Cara, queria que vocês aproveitassem aqui e começassem se apresentando, falassem um pouco de vocês e depois falassem um pouco da Provenir, antes da gente entrar no nosso tema efetivamente. Fechado. Pô, Thumb, prazerzão estar aqui com você de novo. Cara, você sabe que a parceria é aquilo, né? Começa e vai eterna, né? Vamos Exatamente, sempre. isso aí. Cara, obrigado por essa oportunidade aqui de trazermos um pouco da Provenir para vocês aqui, principalmente para o seu público, que é um público que faz parte do nosso dia a dia, né, Thumb? É igual Isso você aí. falou, né? Cara, mas eu lembro onde eu te vi, onde eu te conheci. Eu te conheci, acho que num dos primeiros eventos, ainda lá da Go1, lá atrás, lá, Foram go on. ó, ó, Perfeito. faz tempo, hein? Exato. Bom, pessoal, eu sou o Marcos Marciano, aqui na Provenir, né? Estou aqui na Provenir agora, mas o mercado aí já me conhece, o Marcão, né? Passei aí por grandes players aí do nosso segmento, quando eu falo ali, né? Birôs, empresas de plataforma, de automação, né? E há praticamente 4 meses aí aceitei um desafio fantástico aqui na Provenir, tá? Então, eu sou o Sales Executive Brasil, né? Então, estou à frente aqui junto com a minha country manager, a Patrícia, na alavancagem da Provenir no Brasil. Nós já estamos aqui há uns 4 anos, temos já bons cases de sucesso, bastante, uma carteira interessante de clientes, mas resolvemos agora realmente dar aquela rampagem, fincar aquela bandeira Provenir no Brasil, né? E para isso estou contando com um time gigantesco, um time fantástico, assim, estou bem impressionado mesmo também. E um deles é esse meu amigo que está aqui com a gente, Guilherme Carqueja. Fala aí, Gui, se apresenta para a gente um pouco. Bom dia, pessoal. Muito bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Obrigado, Tambelini, por nos receber. Bom, eu sou cientista de dados da Provenir, certo? Então, nós temos um time global de ciência de dados, e nós desenvolvemos soluções de IA, machine learning, tanto para a plataforma, construindo soluções que são implementadas diretamente na plataforma, que o nosso usuário pode usar diretamente, mas nós também construímos soluções específicas para os nossos clientes, no caso de eles desejarem um modelo de machine learning, uma solução de IA. Então, nós trabalhamos com tudo aquilo, desde modelos estatísticos mais básicos até IA generativa, e hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre essa nova solução que nós temos na Provenir. Enfim, eu acho que vai ser um bate-papo bastante interessante. Muito obrigado mais uma vez por nos receber aqui, Tamiri. Legal, muito bom.
Bom, o Marcão estava me falando que a Provenir tem uma grande plataforma aí de decisão, é isso, Marcão? Fala um É pouquinho para a isso. gente antes da gente entrar na solução em si, um pouco mais do que a Provenir hoje tem nesse mercado nosso. Pô, Thumb, a Provenir é uma global, tá? É uma empresa aí, é uma global de tecnologia com orientação por IA, tá? Ela está há 20 anos no mercado global já, né? Estamos permeando aí mais de 60 países. Hoje temos centenas de clientes, né, pulverizados no mundo. Estamos muito forte na América do Norte, dos Estados Unidos, que é onde é nosso headquarter, tá? Nosso headquarter fica em New Jersey, tá? Mas também temos operações em Madrid, na Ásia, na Índia, México, Brasil, agora, né? Então, assim, nós estamos com uma estrutura bem robusta, tá? E crescemos muito nesses 20 anos, tá? Muito pautada ali junto com a evolução da IA, tá? Legal, Nossa solução principal hoje, nosso carro-chefe, é a nossa plataforma Provenir Decision AI, tá? É uma plataforma de Decision Analytics, Decision Intelligence, né? Onde, numa visão 360, numa visão holística, eu tenho todo o processo de tomada de decisão automatizada para os nossos clientes, tá? Eu estou falando desde legal. o processo do onboard, até passando pelo onboard, passando por prevenção a fraudes, gestão de portfólio ali, gestão de clientes, né? E vou até o extremo da relação na cobrança, tá? Então, é uma solução Beleza. muito legal, tudo isso dentro de um único arcabouço tecnológico, tá? Então, tudo dentro de uma única ferramenta. Então, isso é um grande diferencial e foi um dos motivos de eu ter vindo para Provenir, tá? Assim, quando eu vi Legal. essa capacidade toda, falei, é aqui que eu vou. Muito bom, legal. Marcão, vamos falar um pouquinho, né, cara? Acho que a gente está vivendo um momento aí no Brasil. Eu aqui tenho sempre trazido esse tema. A inadimplência tem sido dolorida, e quando a gente fala de inadimplência, não dá para a gente pensar em cobrança sem pensar em crédito. Eu acho que a gente evoluiu muito já na decisão de crédito, né? Estava contando para o Guilherme antes da gente começar que eu tenho aí 33 anos de mercado. Quando eu Nossa, comecei a dar crédito, a proposta era num papel, chegava para a gente, tinha que criar uma folhinha de acompanhamento, a gente grampeava, aí, num determinado momento, a gente consultava Serasa na mão, a discando, mão, ligava para o RH da empresa, ligava muitas vezes para referência de algum tipo de. Ou seja, dados a gente tinha basicamente zero, inteligência era a nossa, né? A é, pouca é isso. nossa, que era meio que entender se aquilo era verdade, se aquele cara era quem ele dizia mesmo. Cara, e o mercado de crédito em 33 anos aí evoluiu bruscamente. Hoje a gente está vivendo um momento de birô positivo, Open Finance, inúmeras informações. Fui, em um determinado momento da minha vida também, trabalhei com formalização, que é uma área importantíssima para essa solução que a gente vai falar hoje, né? Que é a formalização é aquela, né? Crédito analisa com base nas informações, e formalização vai analisar se aquelas informações estão batendo lá com a documentação, principalmente em operações aí de veículo, crédito imobiliário e ainda pessoa jurídica, né, que tem muita questão de documentação. Eu acho que a gente teve aí uma evolução profunda, IA, digitalização, mas a gente ainda tem muita gente, e foi como eu comecei o vídeo, né? Como é que você está ainda decidindo crédito? Me conta um pouquinho aí sobre esse processo que você tem visto nesse mercado e um pouco aí desse momento, né? Ainda uma dependência manual ainda muito grande, gargalos operacionais. Me fala um pouquinho disso antes da gente ir para a solução em si. Pô, Thumb, cara, não estou muito longe de você não, tá, Thumb? Eu estou 27 anos no Oh, mercado de crédito, né, permeando aqui no mercado de crédito, cobrança. E realmente, cara, eu também sou dessa época, tá, Thumb? Cara, crédito manual. Cara, eu sou da época da Serasa. Eu não sei se você lembra da FICA, da Serasa, que era fica. vermelho, preto e verde. Vinha para os Ah, bancos, a Serasa analisava os balanços e mandava uma lembro. ficha para o banco.
e a capa era vermelha, preta e verde. Verde, bacana. Essa época aí eu era mais pessoa física, mas eu já lembro, eu ouvi É, falar né. disso sim. Cara, eu sou dessa época, tá? Então, assim, acompanhei bastante a evolução. Pô, Tambi, e acompanhando essa evolução, né, principalmente quando ali em 2010 para 2011 eu fiz a transição ali de parar de olhar dados especificamente, né, e olhar o processo de automação, tá, olhando muito ali para como nós poderíamos melhorar o processo de crédito no Brasil, né, automatizando o processo, automatizando a decisão. Foi um momento muito disruptivo, né, igual você falou, era muito documento manual. Eu sou de uma época lá na Serasa que nós pegávamos documento, recebíamos documento dos bancos, cara, vinha balanço, contrato social, vinha um monte de coisa que tinha que ler um a um, tudo, e a gente queria automatizar isso daí, tá? E a evolução foi caminhando, nós fomos automatizando, criando plataformas fantásticas, né? Muitas empresas aportaram no Brasil, trazendo tecnologia disruptiva, trazendo muita coisa bacana, mas, cara, por mais que tenha se passado aí, Thumb, vamos colocar aí 20 e poucos anos, documento ainda permeia no processo de crédito, tá? E quando a gente fala de documento, nós estamos falando de documento, a diferença é que hoje o documento não é físico, né, Thumb? Ele vem através de uma imagem, ele vem através Exato. de um PDF, ele vem através de um arquivo CSV, ele vem, cara, por N métodos hoje, o documento chega para a gente, principalmente no processo de onboard, né? Então, quando eu cheguei aqui na Provenir, eu já vinha com uma ideia de, tipo, pô, nós temos um gap no mercado, ainda que esse do processo de crédito, no processo de cobrança, de formalização, que é trabalhar esses documentos, tá? Por mais que eles estejam chegando hoje numa forma digital, uma forma eletrônica, ainda são documentos. Exige ainda uma intervenção humana para fazer a leitura desse documento, identificar os dados que você quer para compor seu modelo de analytics. Um balanço, por exemplo, você recebe um balanço hoje em PDF, muitas empresas hoje têm que planilhar esse balanço, né, manualmente. Então, você tem ali um analista planilhando esse balanço. Cara, isso gera tempo, né? Você tem um tempo ali, um gap entre o documento e a decisão, você gera trabalho manual e você gera um custo operacional para a empresa que, para mim, hoje, né, no mercado de tecnologia aí há praticamente 15 anos também, é quase surreal. Fala assim, bom, ainda tem o processo manual, né? Na formalização, então, nem se fala, né, também, que você pega um mercado Exatamente. Na imobiliário que vem. formalização eu vivi isso, cara, era uma equipe monstruosa para pedir, pelo amor de Deus, para enviarem os documentos. Ainda é Tinha assim, isso tá, também? ainda, né? Exatamente. E aí, para analisar isso, eu lembro quando eu saí da área de formalização, eu estava vendo exatamente um projeto de OCR que era para tentar automatizar isso, né? E o que vocês têm é É, muito além disso, a gente vai falar. Mas é muito além disso. eu queria aproveitar e perguntar para o Guilherme. Guilherme, quando eu falei que eu tinha 33 anos, ele falou: ah, não tem nem isso de idade, né? E aí, Guilherme, É mais ou menos isso. como é que você vê a gente contando essas histórias antigas aí, vendo o momento de hoje aí? Eu acho que a gente sempre tem muito que aprender, né? Eu estou na Provenir há pouco mais de 2 anos, então foi quando eu entrei efetivamente nesse mercado. Então, lógico que eu já peguei o bonde andando, já comecei vivenciando uma realidade bastante distinta do que vocês pegaram lá atrás, mas eu percebo que, de fato, muitos dos processos hoje em dia guardam suas semelhanças com algumas coisas que eram feitas, né? No caso, o documento hoje é digital, como o Marcão bem mencionou, mas o processo manual ainda existe em muitos lugares. E em se tratando de documentos, principalmente quando eles são mais genéricos, nós temos uma dificuldade muito grande em automatizar certos processos usando simplesmente soluções em código implementadas diretamente, né? Porque nós temos que tratar com diferentes formatos. Se o documento vem escaneado, então o desafio é ainda maior. E com base nisso, nós buscamos uma solução que tivesse a flexibilidade necessária para lidar com documentos dos mais diversos formatos, nas mais diferentes formas, e pudesse ser integrada de maneira direta com os fluxos de decisão. Né? Teve um caso bastante interessante que surgiu para nós no ano passado, de um grande banco que tem uma operação bastante expressiva na Ásia Central, e eles chegaram para nós com um problema dizendo: olha, nós temos uma equipe de 150 funcionários
que tem a única tarefa de analisar visualmente, manualmente, olerites mandados pelos clientes desse banco e Olha, transcrever os dados, como inserir esses dados manualmente no sistema, para que então as políticas de decisão e os modelos pudessem ser acionados para, enfim, para aceitar o pedido de crédito, recusar e assim vai, né? perfeito. E então você imagina, né, uma equipe gigantesca, né, fazendo um processamento manual, e isso, lógico, gera tempos de decisão bastante elevados, gera custo, enfim, tem uma série de dificuldades que vêm com esse tipo de operação, e eles vieram atrás de nós, eles já são clientes nossos, né, buscando uma solução para isso. E foi esse basicamente o estopim que nos levou a buscar a solução que hoje é o nosso UDI, né, que é a nossa solução para dados não estruturados. Então, o problema inicial foi simplesmente encontrar uma maneira de extrair os dados de documentos que podiam vir nos mais diversos formatos e inserir esses dados de maneira estruturada no sistema. Então, Legal. nesse específico, nós estamos falando de olerites que muitas vezes eram preenchidos manualmente, porque pensa bem, olerite não é um documento padronizado, emitido pelo governo, qualquer coisa do tipo. Não, Cada empresa tem o seu formato. Cada empresa vai emitir um PDF, como bem entender, ou então até emitir isso manualmente. Eles trabalhavam com muitos casos onde a empresa tinha, digamos, um documento padrão, uma tabela, o empregador ia lá, preenchia à mão, e era isso que o funcionário tinha para apresentar ao banco. E aí, lógico, mandava isso para essa equipe imensa, eles tinham que fazer essa análise, e nós desenvolvemos, então, uma solução para automatizar todo esse processo. Desde então, é, essa solução evoluiu, nós encontramos outros casos de uso para essa solução, e hoje em dia nós temos uma ferramenta que analisa desde documentos simples como carteira de identidade, passaporte, passando pelos menos padronizados, olerite, esse tipo de coisa, até poder analisar, por exemplo, balanços de empresas, e enfim. balanço. A ideia é nós Legal. lançarmos mão de todo o poder da IA generativa, de todo o poder das LLMs, dos agentes de IA, de uma maneira controlada, com resultados que se repetem de maneira adequada, que é o que a gente espera, a gente não quer surpresa nesses fluxos de decisão, e nós integramos isso de maneira uh, totalmente suave, digamos assim, nas nossos fluxos de decisão, para a gente não precisar de uma intervenção humana, para que a gente consiga pegar um processo que podia levar até dias, no caso de um balanço de empresa, um processo que leva menos de um minuto e está totalmente integrado dentro de um fluxo de decisão. Então, Legal. começou com essa história e hoje evoluiu para uma solução técnica muito mais abrangente, muito mais robusta. Muito legal. Então, a UDI é uma ferramenta que, na verdade, pega o documento, você tem uma inteligência artificial que, no fundo, pega aqueles dados desestruturados e transforma em dados estruturados. Aí, a partir de modelos e regras que estão na política de crédito, você chega até o processo efetivo de decisão. É isso. Isso mesmo, isso mesmo. É isso, Thumb. O conceito geral é esse: é você pegar dados não Também não estruturados, queria acabar o vídeo com 1 minuto da minha fala, né? é, Por isso vocês é, estão aqui, não, pô. é quase isso. É quase isso. Assim. Na realidade, é nós transformarmos, né? O documento sempre existiu, né? É igual você mencionou no começo, né? Que, pô, no começo no seu processo de formalização, vocês contrataram o processo de OCR, depois o OCR mudou para IDP, né? Tivemos vários formatos aí, tivemos várias soluções que elas iam no documento, extraíam dados específicos do documento, tá? Mas você Legal. tinha limitação, você tinha que configurar a solução para falar, olha, você vai nesse documento, nesse quadrante, extrair X caracteres, trazer esses caracteres para mim, tá? E aí, como o Guilherme falou, né, cara, a diversidade de documentos no Brasil Imagina, é um negócio absurdo, né? não, Olerite, então, absurdo. nem se fale. Não, nem se fala, né? Agora que nós estamos padronizando o nosso RG, né? Então, assim, imagina, né? Sim, Que, pô, exatamente. aí, Importante dizer tipo, isso mesmo. com vários documentos de identidades diferentes, né? Então, quando tinha essa diversificação, as empresas tinham que ficar treinando, desenvolvendo esses OCRs, esses IDPs, específico para cada tipo de documento. Então, você imagina, né? Você acaba tendo vários microprocessos de acordo com cada documento.
E como o Guilherme disse, né, fazendo uso de tudo que nós temos de melhor hoje aí, olhando para a IA generativa, olhando para as LLMs, nós sentamos e falamos, como que nós automatizamos isso daqui, né? Então, nós falamos, olha, tem entrada de documentos não estruturados. De primeiro momento, nós olhamos documentos simplesmente, tá? Vamos olhar Tá documento. bom? Aí olhamos e falamos, pô, legal. A LLM consegue entrar aqui, uma IA consegue entrar aqui e ler o documento através de um comando que eu dei para ela? Pô, consegue. Ela consegue ler um contrato social para identificar a razão social da empresa, KNAI, consegue identificar o quadro societário, percentual do quadro societário, consegue identificar quem é o representante legal do quadro societário, se tem um beneficiário final. Então, pô, legal, eu tenho uma LLM que lê e interpreta essas informações. Ela não vai copiar nada, ela vai ler o documento, né? Aí, pô, legal, Legal. e nós conseguimos trazer isso para dentro da nossa plataforma Decision AI? Ah, pô, conseguimos, e aí pode virar um dado preditivo. E aí foi onde, pum, sabe com aquele, dá tem aquele momento disruptivo no cérebro, fala, legal, cara, não é substituir birô, não é substituir score, é simplesmente complementar a operação, trazendo dados não estruturados para a política de crédito, seja na política em si, ou no modelo de score, né? Então, você, por exemplo, você pode trazer variáveis lá, por exemplo, do Onlerite, você pode trazer variáveis de um IR para compor seu modelo de score, né? Então, isso começou a abrir novas frentes para nós, né? E começamos a olhar os vários documentos. E aí fomos para o mundo do PJ também. Aí nós estamos, pô, no mundo do PJ, o documento principal de uma operação de crédito é o balanço, né? Balanço. Aí Perfeito. eu, Guilherme, nosso pessoal de produtos conversando, nós falamos assim, pô, mas eu não quero ler balanço. Eu sou uma empresa, né, de decision intelligence. Eu quero simplesmente que o balanço, os dados do balanço se transformem num dado preditivo para tomada de decisão, tá? Aí nós falamos, pô, legal, nós vamos automatizar o processo de criação de um rating, tá? Então, Legal. aí nós fomos lá, criamos a solução, desenhamos o primeiro ali, o protótipo da solução, ela ia lá no balanço, independente do formato, tá? Lia todas as contas contábeis desse balanço, trazia para nós um layout específico também, e ali ela já aplicava a decisão. Ela mostrava para a Legal. gente ali índice de endividamento, índice de comprometimento, fluxo de caixa, fluxo de passivo, analisava o Legal. DRE, e ela começou a trazer isso tudo em modelos preditivos, ou Que seja, começou a legal. alimentar a nossa política de crédito automatizada, né? Legal. E isso virou uma escala para nós, né? Nós falamos, cara, é aqui. E, Marcão, como você falou, né, cara? Uma análise, muitas vezes, de pessoa jurídica, cara, demora um dia, 2 dias, né? Porque isso é um Por aí. processo extremamente manual. E a gente está É, falando de um processo desse que praticamente se torna instantâneo, né? instantâneo. E na evolução da solução, aí o Guilherme, trazendo aí no conceito da IA generativa, o Guilherme falou assim, mas legal, eu estou trazendo todas as informações, estou plotando ali num layout que pode ser um layout determinado ali junto com o cliente, se ele quiser um layout específico, né? Eu trago todas as informações da conta ativa, conta passiva, do DRE, e aqui a IA, através do treinamento dela, ela vai fazer a análise preditiva desses dados. Ou seja, partimos para um rating proprietário, né? Pô, isso para as empresas hoje é fantástico. Você pega os bancos, as financeiras, eles terem a possibilidade de criar um rating proprietário de uma forma tão simples assim, né? De ter uma solução que faça isso para você, cara, você tirar um pouco da dependência dos birôs, ou no muito complementar aquilo que o birô não te manda. Exatamente. Então, Perfeito. Existe uma sutileza, né, nessa nossa solução, porque nós temos o OCR, né, como uma coisa conhecida já há bastante tempo, que Sim. consiste em a gente fazer uma simples extração de dados, e nós temos o que nós conseguimos fazer com essa solução de IA, que é ter essencialmente toda a expertise de um especialista dentro de uma inteligência artificial fazendo análise do documento. Então, isso vai muito além de nós simplesmente extrairmos os dados brutos. Nós podemos usar uma IA, por exemplo, para identificar adulterações, para interpretar, primeiramente, antes de mais nada, interpretar o que está dentro desse documento, entender a estrutura dele, o layout físico, os dados que estão ali,
mas também fazer toda uma análise para saber se esse documento foi provavelmente fraudado ou não, se tem alguma inconsistência ali, se tem alguma informação que está faltando, né, se tem algum tipo de complementação que é necessário. Então, Perfeito. e o grande trunfo aqui é que nós conseguimos não somente utilizar um especialista virtual, por assim dizer, mas como também nós podemos fazer vários. Nós podemos colocar vários desses especialistas em sequência. Então, ao invés de nós simplesmente termos uma IA onde nós vamos que vai ser treinada para, enfim, trabalhar com todo tipo de documento, fazer todo tipo de análise, nós podemos quebrar isso em diferentes IAs, uma para classificar os documentos, outra para verificar, por exemplo, um balanço de empresa, outra para verificar possíveis fraudes. E nós combinamos isso dentro de um sistema, nós podemos ter diferentes IAs fazendo as mesmas atividades de maneira paralela, comparar os resultados, nós conseguimos controlar as IAs para que elas não alucinem, para que elas não gerem Alucina. fictícios. Então, nós temos efetivamente o poder de diversos especialistas trabalhando em cima dessa documentação, certo? Sem a componente do erro humano, num ambiente bastante controlado e fazendo todo esse processamento em questão de segundos. Então, Legal. essa que é a grande vantagem da solução. E tem mais, isso de maneira totalmente integrada aos nossos fluxos de decisão. Então, isso nos permite fazer análises e desenvolver soluções até antes impensáveis. Por exemplo, chegou para nós um caso de uma empresa que gostaria de identificar fraudes em olerites. Então, de novo a questão do olerite, documento não estruturado, cada empresa tem o seu formato, como que a gente verifica se aquele documento foi fraudado ou não? Então, Legal. por exemplo, um analista humano, o que ele faria? Ele procuraria alguns indícios de possíveis fraudes, como, por exemplo, uso de fontes distintas dentro do documento, cor de fonte que não bate exatamente, problemas de alinhamento em tabela, logotipo utilizado, vai ver, por exemplo, se o documento foi gerado no Canva ou algum desses aplicativos de edição de PDF. Então, o analista hoje, ele faz essa análise manual para determinar tudo isso. Isso é um processo que demora, e, e, e o que acontece? O analista vai analisar algumas características e no final ele vai ter as suas diretrizes a seguir, certo? Que são regras, mas pode ser que a análise seja subjetiva dele, pode ser que ele siga algumas regras, mas ele vai eventualmente chegar numa decisão. Nós podemos usar a IA para fazer essa análise de maneira automática. A gente pode pedir para a IA, olha, verifica se o logotipo condiz ao logotipo da empresa, verifica se a gente tem algum problema de alinhamento de tabela, fontes distintas, com a vantagem de que a IA ela vai ter acesso bruto ao documento e ela vai fazer isso olhando direto para os dados armazenados naquele arquivo, não dependendo muitas vezes de uma análise visual que pode ser errônea ou não. Então, ela vai ter uma facilidade muito maior de acessar, por exemplo, os metadados do arquivo, de olhar pequenos desvios de edição, e aí ela vai nos dar esses dados de maneira clara e estruturada numa tabela em questão de segundos. E aí o que acontece? A IA, como ela não cansa, como ela processa isso de maneira rápida, ela pode processar um volume muito grande de documentos em pouco tempo e gerar um banco de dados extremamente rico com isso, e isso pode ser usado em um modelo de machine learning de detecção de fraude. Coisa que com análise manual seria impensável, porque nós precisaríamos Exatamente. análise manual de um volume muito grande, provavelmente os analistas humanos não conseguiriam olhar todos os detalhes de maneira tão fina como uma IA, um programa de computador consegue, né? Claro. E aí a gente teria uma dificuldade muito grande em chegar num volume de um banco de dados suficientemente grande para treinar um modelo de machine learning em cima disso. Então, Muito bom. essa praticidade, ela não só acelera os nossos processos, como ela também permite que nós desenvolvamos soluções até então inexistentes no mercado, né? Muito Pois legal. conseguimos vencer certas barreiras práticas. Muito bom. E um case bem legal também, assim, que é bem prático do nosso dia a dia, olhando para a pessoa física. Hoje, a maioria das esteiras de crédito hoje trabalha a renda do proponente, né? Então, você tem ali a Perfeito. renda estimada, né? Você tem a renda presumida, que você hoje traz dos Isso. birôs aí, você traz de Exato. alguns de players, tá? Quando a gente tem o processo nosso lá, né, com a ODI fazendo a leitura de dados não estruturados, ela pode pegar os dados do Olerite, tá, fazendo todos esses matches, por exemplo, que o Guilherme mencionou, traz para a política de crédito. Na política de crédito, ele vai ter já ali a renda presumida ou renda estimada Resumindo. proveniente de algum birô,
vai ter a renda que ele extraiu do documento não estruturado e ele trouxe aqui, e a IA consegue, nós conseguimos programar a IA para ela ir na web, ela pode ir num Glassdoor, ela pode ir num salário.com e trazer a renda daquele cargo, daquela região, daquele perfil Perfeito. de empresa, E aí tomar daquele decisão com profissional. base nas três, né? Aí, com base nas 3, você tem uma renda ponderada, né. É Isso. diferente de você ter uma renda estimada, uma renda presumida, né. Você tem 3 dados, fontes diferentes, Você e você faz passa uma a ter uma renda, ponderação. faz uma ponderação. Isso um cliente nosso, isso você vê como que é a evolução da solução, tá. O cliente Claro. nosso que levantou a mão e falou: "Pô, Marcão, cara, a gente está trazendo, está lendo todos os documentos lá, trazendo para nossa política de crédito as informações ali, para o nosso modelo de score, mas eu tenho um problema na minha renda, cara, na minha classificação de renda, eu não consigo confiar na renda que eu obtenho dos birôs, Pois tá? é, Aí esse nós, ainda é uma grande questão, né, no Brasil, cara, muito é, complexa. A gente não tem um grande modelo de renda presumida, né? não tem, não tem, cara. Você falou-se muito tempo ali da Palencas, falou muito tempo ali Sim, de alguns modelos ali de cruzamento, olhando o grau de endividamento, olhando volatilidade de score para estabelecer uma renda. Começou a olhar até o poder aquisitivo ali pelos bens, né, que a pessoa declarava. Mas ainda assim não era um dado, vamos dizer assim, não confiável para o processo de crédito. Quando você passa a ter uma renda ponderada de fontes diferentes, você passa a ter mais assertividade também. Aí o cliente trouxe isso legal. para nós, eu falei: "Pô, isso é legal". E essa mesma capacidade de buscar essas informações, nós estamos trazendo também para o processo de formalização. Por exemplo, pega um crédito imobiliário, que você Claro, tem que ter N certidões, né, N exato, documentos, matrícula do imóvel, você tem que ter um isso, calhamaço, você monta um kit ainda hoje, né, quem financia um exatamente. imóvel sabe a loucura que é. Hoje, o DI consegue ir lá, ler todos esses documentos e tomar a decisão Legal, mediante ali a expertise do cliente, tá? O que ele determina ali como variáveis e como ele determina ali a regra de aprovação dele, e a ODI consegue aprovar ou não esse crédito para ele. Fala assim: legal, "Olha, dados desses documentos, isso, aquilo, outro", e permite você interagir, tá, Thumb? Você tem um legal, chatbot nela ali, que você consegue fazer perguntas. Por exemplo: "Iá, não, de onde você tirou esse índice de endividamento?", por exemplo. A IA vai lá e vai te falar: "Olha, eu trouxe esse dado do índice de endividamento, desse ou dessa variável, essa, que geraram esse resultado". Então ela passa a ser muito ali interativa, né, conversacional mesmo no dia a dia, né. Tá, então essa é a solução, Tambi, que nós levamos para o mercado agora, estamos trazendo para o mercado brasileiro. Já fora nós já tínhamos um modelo parecido, evoluímos aqui no Brasil, né, olhando para o mercado brasileiro, e estamos levando aí para todos os nossos clientes aí, levando para o mercado também, e estamos tendo uma assertividade fantástica, tá? Todos aí estão, muitos aí já estão em legal. processo de POC. Ô Marcão, e eu queria conversar, perguntar um negócio aqui. Você sabe que eu tive lá minha antiga casa, que muitas vezes estava muito ansiosa em vender soluções, mas às vezes a gente tinha lá um direcionamento que era de acordo com preço, tamanho da solução, que acabava cabendo para alguns clientes mais limitados. Sim, Aonde que essa solução pode se encaixar? Minha pergunta é porque eu tenho, por exemplo, uma grande parceria com a CISP. Eu não sei se você conhece sim, a CISP. A sim, CISP é a conheço. Consideração, na verdade, o nome eu sempre confundo, mas no fato eles têm 250 indústrias conectadas, aonde o grande desafio do Adolfo, que é o presidente, que ele é da Embeleze, é disseminar a automatização, o cuidado com o crédito. Cara, é uma grande oportunidade a gente ter isso em indústrias. E tem indústrias desde JBS até a Sim. indústria lá que faz a paçoca e que vende no mercado local. Como é que é a Provenir nessa situação? A minha solução são só para Tiers 1, 2, grandes bancos. Como é que é isso? Me conta um pouco disso. Tá, hoje, quando a gente se posiciona no mercado, Thumb, é uma empresa global, tá? É uma empresa Claro, global. Tá ali, a sua casa antiga hoje é um dos nossos principais concorrentes, né?
né, até pela Perfeito. capacidade tecnológica, tudo, mas quando a gente olha para o mercado brasileiro, a gente não pode estabelecer um tier único para trabalhar, tá? Então, a gente Claro. tem ali tier um, tier 2, tier 3, e temos aquele segmento que até cai um pouco ali do tier 3, tá? Então, como que nós Tá estamos bom. nos posicionando? Por complexidade da operação. Tá? Então, aquela operação que é mais complexa, que é aquela operação que exige muito mais do processo de automação, exige muito mais das LMs, das IAs, a gente está levando para o mercado dessa forma. Não tem uma tabela, tá? Você fala Tá assim, bom. ó, cara, essa é a tabela que vai para o banco A, essa vai para a empresa C, essa vai para a empresa D. Não. A gente vai junto com o Por cliente, nível de constrói com ele complexidade, entendendo nível cada de processo. complexidade Tá de bom? cada Legal. processo. Então, não tem nada escrito na pedra, não tem Tá ali bom? uma prateleira de tabelas de preço para poder. Até porque, Thumb, a Provenir já trouxe para o Brasil isso, nós já estamos trabalhando isso já há bastante tempo. A mesma hiperpersonalização que nós olhamos na cobrança, nós trouxemos também para o processo de crédito. Tá? Então, Legal. essa hiperpersonalização olhando para os nossos clientes. Então, a gente configura, a gente desenvolve, né? A gente customiza a nossa solução de acordo com a capilaridade do nosso cliente. Tá? Legal. E isso pode deixar a solução mais barata, pode deixar a solução um investimento um pouco maior, Perfeito. tá? Mas o que nós temos percebido nos players que nós estamos levando? A conta fecha. Legal. Porque o Ótimo. saving que você Claro. tem operacional é Não, gigante, né? exato. E você automatiza todo um processo, né? Igual você falou, pô, você pega a indústria aí, o pessoal da CISP, cara, eles têm 200 e poucas indústrias lá. Imagina ele automatizando tudo isso. O que ele tem? Exatamente. E ali você tem uma coisa ali que a gente procura não levar muito para o mercado, tá? Também, até por fair play de mercado, tá? A partir do momento que você começa a ler esses documentos, né, começa a fazer a leitura desses dados não estruturados e transformar eles em dados para tomada de decisão, em dados preditivos, você começa a criar um data lake próprio. Tá? Legal. Ou seja, você está começando a criar o seu data lake, né? Vai Perfeito. chegar em dado momento que a sua carteira de cliente, tá, vai estar toda dentro do seu data lake. Até porque você tem uma reincidência de crédito, né, de já cliente muito grande. Exato. Então, você pode começar a usar tudo isso. Então, assim, é uma coisa que eu e o Guilherme a gente discute muito, tá? Legal. As possibilidades que a solução nos dá, tá? Legal. E dessa solução também já estamos criando mais uma, tá? Que o mercado trouxe para a gente aí, que eu já venho observando já há uns 2, 3 anos, tá? Devemos lançar aí nos próximos meses, tá? Mais uma solução que automatiza também um processo que hoje ele ocorre pós o onboard, tá? Antes da mesa de análise manual. Tá? Então, Boa. assim, é um Legal. spoiler aqui, estamos posicionando uma nova solução de Vamos, automatização entre a vamos mesa falar disso manual e o depois. onboard. Tá? Então, logo mais teremos novidades, Legal. tá? Num conceito ainda de protótipo, tá? Já tá rodando ali um protótipo dela para nós vermos qual que é o entregável, Legal. principalmente. Tá? Então, Beleza. assim, é muito bacana a forma que a Provenir está trazendo a tecnologia para o mercado brasileiro. Muito bom. Bom, se você não conhecia a Provenir, eu vou deixar aqui o link do site, o contato do Marcos, para você que tiver interesse aqui a bater um papo, entender o que é a solução. E queria lembrar, Marcão, tem mais algum ponto aí que a gente não falou? Senão, eu quero dar meu recado aqui, cara. Vou dar um Não, recado cara. já. Se você está comigo até agora, ó, quase 40 minutos de vídeo já, ó, curte o vídeo, né, gente? Me ajuda aí, se inscreve no canal. Estamos passando aí, vamos chegar a 4.000 inscritos para esse mercado, né? Você fala, 4.000 não é nada, tem youtuber aí que tem 1 milhão. Eu sei, mas eu não sou um youtuber normal. Sou um cara de segmento, mercado de nicho. 4.000 inscritos é muita gente. A gente, num dia de um evento aí, CMS, MoveOn, que a gente vai ter semana que vem, a gente recebe 1.000 pessoas lá. Então, a gente está com quase 4.000, me ajuda a continuar crescendo aqui. Marcão, Guilherme, queria agradecer vocês, acho que foi excepcional. Eu sempre procuro trazer aqui no canal aquilo que tem de novidades e, pô, hoje acho que a gente trouxe aqui para o mercado de crédito
principalmente para bancos, indústrias que têm esse desafio de acelerar seu processo. Eu lembro quando eu trabalhei na Fininvest, eu tinha uma Nossa! política. Eu tinha uma política lá que era 95-10. Sabe o que era 95-10? É. 95 das propostas aprovadas em até 10 minutos. Nossa 10 senhora. minutos! Cara, isso era lá em 1997, né, cara? 10 minutos hoje eu infarto. Não, 10 minutos você já perdeu o negócio, já foi pro concorrente. Exatamente. Então, para Já ver foi como pro a coisa concorrente. evoluiu, enquanto a velocidade é o grande diferencial de uma análise de crédito, de uma decisão, de uma concessão. Pô, É isso. legal, Marcão. Queria te agradecer. Guilherme, pode fazer as suas despedidas finais aí, cara. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela atenção. Aproveitar o momento para complementar que nós conseguimos implementar essa solução de maneira muito rápida na nossa plataforma. Nós temos um ambiente onde nós conseguimos basicamente desenhar um fluxograma da política de decisão. Para você ter uma ideia, a primeira implementação que eu fiz dessa solução, eu consegui montar uma pipeline de análise de passaporte e olerites dentro de uma semana. Então, a gente consegue bastante agilidade também para montar essas políticas, para implementar essa solução. E acho que o grande trunfo está no fato disso tudo estar integrado, né, de maneira única dentro da nossa plataforma, sem nenhum tipo de desafio, está tudo pronto. É só montar a arquitetura como a gente bem desejar. Mas é isso, Eduardo, muito obrigado pela atenção, obrigado, Marcão, aí, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado pela audiência aí, e estamos junto, vamos em frente. Obrigado, gente. Valeu. Boa, boa. Tami, só tenho a agradecer também, meu amigo. Sim, cara, parceria de sempre, bacana demais falar aqui com você. Muito Espero bom. que a gente possa trazer muitos papos mais à frente aí, com mais soluções disruptivas, mais Isso soluções aí aí. inovadoras, olhando muito para a tecnologia desse nosso mercado de crédito e cobrança. A gente tem muito a evoluir ainda, tá, Tami? Assim, eu acho que a gente pode Não, voar vamos muito. lá. Exatamente. Aí é importante o que o Guilherme falou, né? Não adianta eu vender um negócio para você que vai reduzir a tua decisão para 10 segundos e demorar um ano para implementar. Aí não Cara, adiantou, né? Tem que ser rápido não, mesmo. não, É isso. não, não, não. É isso aí. Legal. Muito bom. Bom, Marcão, Guilherme, mais uma vez, obrigado, cara. Um grande abraço. Galera, toda quinta e terça, vídeo novo aqui. Grande abraço, até a próxima.